No Brasil, o aluguel é dominado pelos brasileiros, que em média são mal pagos. Então, os CLTs, é duro a vida do CLT. Quanto dinheiro você precisa pra não ser pobre no Brasil em 2026? Quanto que vocês acham que é, hein? Quanto que vocês acham que é, YouTube? Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. 10 pau? 10 pau por mês, você precisa? Pra não ser pobre. E tipo assim, pra não ser pobre, tipo assim, só pra não ser pobre, eu acho que 10 tá bom, né? Não é pra ser rico também, é só pra não ser pobre. E 10 ainda é muito, né? Se for no Pará, 10 mil, você é rei. se você ganha 20 mil por mês, você vai estar raspando no topo 1% da pirâmide de renda no Brasil. Mas, se você mudasse hoje para os Rapaz, 20 mil, 1%. Aí, ó. Estados Unidos e convertesse a mesma renda para dólares, você estaria entre os 45% mais pobres dos Estados Unidos. E seria classificado Começou a depressão. como low income, ou baixa renda, nas cidades grandes. E eu vou te explicar por que isso acontece com o Big Mac. No McDonald's que eu comprei, ele custou R$ 23,90. E se Barato. o dólar tá 5,18 hoje, a gente poderia pensar que nos Estados Unidos ele deve custar $4,61, que é só fazendo a conversão do câmbio. Então, eu chequei. Brenão, missão dada é missão cumprida. Estamos aqui no drive-thru de um McDonald's aqui em Santa Mônica e a gente vai descobrir o preço desse Big Mac. Wesley é um amigo que mora em Los Angeles e ele disse que o Big Mac, depois das taxas, é $6,41. Tá aí, o preço do Big Mac. $6,41 after taxes. Isso daí dá R$ 33,20. R$ 9,30 mais caro do que em São Paulo. Mas essa diferença de preço não é exclusiva de hambúrgueres. O Spotify Premium, a Netflix, uma faxineira, tudo isso custa R$ 65 reais nos Estados Unidos. mais lá do que no Brasil. Muito mais. A diferença do custo de viver no Brasil e de viver nos Estados Unidos é tão grande que se a sua renda se mantiver em reais e você decidir mudar para solo americano, você vai precisar gastar em torno de 2,3 a 2,7 vezes a mais com certeza, todo mês velho. só para viver uma vida Imagina morar nos Estados Unidos ganhando em real. equiparável ao que você tem hoje. Mas por que isso acontece? Como alguém no topo da pirâmide de renda de um país vira a... Caramba, eu tô gostando muito da edição dele, cara. Que isso? Por que isso acontece? Como alguém no topo da E, cara, demora quantos meses pra fazer um vídeo? pirâmide de renda de um país vira a base em outro? E quanto que você precisa ganhar para não ser pobre em nenhum lugar do mundo? Tá, se você abrir um Big Mac, você vai encontrar pão com gergelim, você vai encontrar carne, queijo, alface, apesar desse daqui tá bem, né? Nossa, que hambúrguerzinho pobre esse aí, hein? Parece que não tem nada dentro. Ih, gente, fino. Cebola, picles. Não deveria ter tomate aqui? Esses ingredientes são exatamente os mesmos em qualquer lugar do mundo, ou pelo menos deveriam. Então, em teoria, o Big Mac ele deveria custar a mesma coisa em qualquer lugar. Isso depois de você fazer a conversão do Quanto é o Big Mac no Japão? Eu acho deve estar custando uns 800 ienes atualmente. 800 ienes? 800 ienes em reais? 25 reais. câmbio. Mas na prática, como a gente viu, não é isso que acontece. Nos Estados Unidos, em média, o Big Mac custa $5,79. No Brasil, $4,03. Na Suíça, $7,99. E em Taiwan, no Japão. $2,38. Taiwan tá bom, hein? Medir o preço do Big Mac em diferentes países é surpreendentemente eficiente para comparar o custo de se viver nesses países. E é por isso que o preço do Big Mac se tornou um índice real, chamado de Big Mac Index, e é acompanhado desde 1986. Que interessante isso aí. O que não parece fazer o menor sentido. Como a vida nos Estados Unidos é tão mais cara, você tem um monte de brasileiro esperando ansiosamente a viagem pra Disney no final do ano chegar pra trocar o iPhone, comprar videogame novo e renovar guarda-roupas. Em 2025, mais de 2 milhões de brasileiros viajaram para os Estados Unidos. E quando eles voltaram, bom, eu fui para Califórnia em janeiro desse ano e eu comprei esse microfone, esse gravador, esse teleprompter e esse iPhone. Você tá vendo o padrão? O que acontece é que os brasileiros que fazem uma viagem de 15 dias não vão para comprar vida. Eles vão para comprar coisas. E parece que não, mas isso faz toda a diferença. Todo tipo de bem pode ser dividido entre duas classificações: bens comercializáveis e bens não comercializáveis. Bens comercializáveis são aqueles que podem ser Os eletrônicos são mais baratos. produzidos em um lugar
e vendidos em outro. Celulares, equipamentos de filmagem, calçados, videogames, roupas. Agora, bens não comercializáveis, esses precisam ser produzidos e consumidos no mesmo lugar. Aqui entra uma faxina, um corte de cabelo, uma consulta médica, uma aula, um Uber, um restaurante. A maior parte dos bens não comercializáveis são serviços, mas aqui nessa categoria também entram o aluguel do seu imóvel, a conta de água que você paga, a energia que você consome e alimentos perecíveis. Os bens comercializáveis, que são justamente os que os brasileiros enchem as malas voltando dos Estados Unidos, eles são muito mais baratos de serem comprados lá do que no Brasil. E isso acontece por 2 fatores. O primeiro deles é que os Estados Unidos têm uma cadeia logística muito eficiente. No Brasil, 62% da carga transportada viaja de caminhão, que é o modal mais caro para longas distâncias. É por isso que greve de caminhoneiro é mais assustador que privada entupida pelo seu sogro. Ninguém resolve o estrago. Nos Estados Unidos, a divisão entre rodovia, ferrovia e Ouvi falar que até uma greve dos caminhões só ficou na ameaça, né? hidrovia, isso é muito mais equilibrado. E isso faz com que o custo do transporte seja mais barato. E aí o repasse do valor do transporte no preço final do produto seja menor para o consumidor. O segundo fator que faz bens comercializáveis serem mais baratos nos Estados Unidos é o manicômio tributário brasileiro. Nos Estados Unidos, a média pós o tarifaço do Trump é de 14% sobre taxa de importação. No Brasil, o imposto de importação sozinho chega a 35%. Maravilha. Mas isso é sem a sobremesa, que acrescenta IPI, PIS, COFINS e Aqui acabou. Se for falar todos os impostinhos, a gente tá ferrado, filho. Não vai falando, não. ICMS. Ou seja, aqui a cascata de impostos que incidem quando esse celular chega faz com que o seu preço final custe em média o dobro do que o mesmo eletrônico Faz o L. custa lá fora. Então, de novo, tudo que é produto que pode cruzar a fronteira é mais barato de comprar nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Acontece que os bens não comercializáveis, que são justamente os que não cruzam fronteira, eles são, na verdade, muito mais caros nos Estados Unidos do que aqui. E isso acontece principalmente porque o custo da mão de obra média do brasileiro é incrivelmente mais barata do que a do norte-americano. Uma empregada doméstica no Brasil, por exemplo, ganha em média R$ 1.800 por mês. Nos Estados Unidos, a mesma empregada ganha $2.800 por mês, podendo chegar até $4.000. Isso dá quase R$ 15.000 na faixa de baixo, se a gente for converter direto para real. Ou seja, mais de 8 vezes a remuneração daqui. Um corte de cabelo masculino na cidade que eu moro é R$ 45. Nos Estados Unidos, uma barbearia Quanto que tá o corte de cabelo aí, gente? No meu tempo, um corte de cabelo dos rapazes era R$10. Dureza. média, sem luxo, vai cobrar de $40 a $60. Mais de 5 vezes mais 40. Não, mas aí o Carriere vai na barbearia dos Vikings, que ele me mostrou o cardápio. Aí é caro, Carriere. 30 a 20, 30 a 35, 20 a 30 a 50. Catapoxa, Shinigami. 64? Que isso? do que o preço daqui. Um atendente de McDonald's no Brasil ganha em média R$ 1.699 por mês, um pouco mais que o salário mínimo. Gente, eu faço tudo em casa. Porque aqui, salão de beleza no Japão, ele é caro, né? Eu faço tudo em casa. Eu pintei meu cabelo em casa, não é à toa que deu merda. Aqui em cima não tá aparecendo, graças a Deus, por causa da iluminação. Eu corto ele em casa também, faço tudo em casa. E nos Estados Unidos, ele ganha $2.000 por mês, mais de 6 vezes mais. E quando a gente pega o preço de toda a mão de obra e tenta consolidar numa faixa o custo de serviços nos Estados Unidos ou de bens não comercializáveis é entre 5 e 12 vezes maior do que no Brasil, dependendo da categoria. Então, quando a gente olha pro Big Mac brasileiro, faz sentido ele ser mais barato. Não é porque o hambúrguer é menor ou porque o McDonald's daqui é mais generoso. É porque o atendente que monta seu lanche, o gerente que opera a loja, o entregador que leva o pedido, toda essa galera ganha uma fração do que os equivalentes deles nos Estados Unidos. O hambúrguer é exatamente o mesmo, mas todos os insumos para fazer um Big Mac são produzidos no próprio Brasil. Então, eles não levam o peso das taxas de importação que os bens comercializáveis estrangeiros têm. Cara, golaço. Eu vou me mandar para os Estados Unidos agora, vou trabalhar no McDonald's e ter minha renda de R$15.000 por mês. Eu sei, isso é tentador. Mas olha, os barbeiros, os atendentes de McDonald's... Pô, eu conheci uma moça aí que o sonho dela era trabalhar no McDonald's. E ela foi trabalhar no McDonald's aqui no Japão. Interessante, né? Os sonhos de algumas pessoas. E as domésticas. O fato dessa galera ganhar mais não significa que eles têm vida de rico lá. Porque da mesma forma que eles ganham mais... Eu que não julgo o sonho de todo mundo, né? Eu também sonho com algumas bobagens. Eles também gastam mais. E tem uma pesquisa que é... Mas sonho foi feito pra isso. Foi feito pra gente realizar e ir criando os novos sonhos. Né? Todo sonho é válido.
Pesquisa de orçamentos familiares do IBGE. Essa pesquisa deixou uma coisa muito clara. Existem 3 categorias de gastos brasileiros que são responsáveis... Quando eu era pequena, eu queria ser motorista de ônibus. Quando eu era pequena, eu dizia que eu ia ser professora. Familiares do IBGE. Essa pesquisa deixou uma coisa muito clara. Existem 3 categorias de gastos brasileiros que são responsáveis por, em média, 72% do nosso orçamento. Habitação, sendo a principal dela, na maior parte das vezes, alimentação e transporte. Todas essas são bens não comercializáveis, que são muito mais caros nos Estados Unidos do que são aqui no Brasil. E isso acontece porque essas 3 categorias são dominadas por custos locais. O aluguel nos Estados Unidos é caro porque a mão de obra que constrói casas é cara. E o imóvel, ele compete com gente que ganha em dólar nos Estados Unidos. Então, a demanda é alta. E assim, o preço fica lá em cima. No Brasil, o aluguel é dominado pelos brasileiros, que em média são mal pagos. Então, os CLTs, é duro a vida dos CLTs. a demanda é mais fraca e o preço é menor. A nossa comida também Também depende, hein? Tem uns lugares aí que puta que pariu. produzida aqui, então não tem o peso das taxas de importação, e o transporte brasileiro também depende da mão de obra local e aí barata daqui. E como tudo isso representa 72% em média das nossas despesas, a fatia do orçamento que sobra para bens puramente importados, como os eletrônicos, a roupa de marca, o produto de fora, é pequena. Não Então, sobra. a gente não percebe isso no dia a dia. Enfim, a maior parte do que você gasta todo mês é com coisas cujo preço é definido pelo Brasil, não pelo mercado global. É por isso que, mesmo bens comercializáveis sendo mais baratos nos Estados Unidos, são os bens não comercializáveis que iriam engolir o seu orçamento e te fazer gastando entre 2,3 a 2,7 vezes a mais só pra manter você com a mesma vida que você tem hoje se você se mandasse pra lá. Morar num apartamento ou numa casa com a quantidade de metros quadrados parecida, mesmo terreno, se você fosse contratar alguma doméstica, algum funcionário, se você fosse pegar transporte pra ir pro trabalho, enfim, coloca tudo numa cesta, você vai pagar isso aí. Mas essa é uma relação verdadeira só pra Brasil e Estados Unidos. Com outros países, a série de custos fica totalmente diferente. Então, será que tem algum lugar que, mesmo você ganhando o que você ganha hoje, supondo que você poderia, sei lá, trabalhar de home office, você viveria como um rei? Pelo índice Big Mac, os 5 países mais Na Tailândia. baratos são Taiwan, Indonésia, Índia, Egito e África do Sul, enquanto os 5 mais caros são Suíça, Argentina, em segundo lugar, Uruguai, Noruega e Costa Rica. Argentina? Pois é, o segundo Big Mac mais caro do mundo não é o da Dinamarca, não é o da Holanda. Esse país eu não tô nem no top 5. É o da Argentina. E o terceiro do Uruguai. Mas isso não significa que viver na Argentina é mais caro que viver na Holanda. E é aí que o índice começa a falhar. Sim. E isso acontece porque esse índice só compara o preço de um produto em diferentes países. Ele não dá a resposta definitiva sobre o custo de vida médio nesses países, porque isso seria tentar medir a temperatura de um país inteiro colocando um único termômetro em um só bairro de um estado específico. Então, acaba sendo um indicativo decente, mas tem uma margem de erro grande. Para entender a resposta real e saber se você seria pobre num país ou viveria confortavelmente, a gente precisa de um indicador mais completo. E esse indicador existe, e ele se chama paridade de poder de compra. Então, em inglês, Isso aí Purchasing é melhor. Power Parity, ou PPP. E o que a PPP faz é o seguinte: em vez de pegar o PIB de um país e converter pela cotação do dólar em um dia específico, que pode subir ou descer 30% no mês, sem que o poder de compra da população desse país siga isso, a PPP pergunta: quanto uma moeda realmente compra dentro do seu próprio país? Medo de ver isso aí. E a forma como a PPP faz essa conta Medo de fazer o L. é pegando uma cesta enorme de bens e serviços. E quando eu digo enorme, é enorme mesmo. São mais de 3 mil produtos de consumo, 30 categorias de ocupações do governo daquele país, mais de 200 tipos de equipamentos e 15 projetos de construção. E aí, coloca tudo no mesmo bolo e compara o preço dessa cesta inteira em cada país. O resultado dessa conta te diz qual é o poder de compra real daquela economia, independente do que o câmbio diz naquele dia. Por exemplo, se você pega $10 para converter na moeda da Indonésia, você vai conseguir comprar mais do que esses mesmos $10 comprariam na Noruega. E, tendo isso em mente, aparece um dos plot twists mais surpreendentes da economia mundial. Se eu te perguntasse, qual é o país com o maior PIB do mundo? Pausa o vídeo e comenta aqui embaixo para ver se você acerta. Qual é, rapaziada? Ih, calma. Não, ele falou que ia pausar o vídeo, mas ele mesmo que pausando sozinho. Comentou? Estados Unidos. Se você falou isso, Eu ia falar que era Índia. meus parabéns. Pelo PIB, você ia estar certo. Os Estados Unidos produzem mais de 30 trilhões de dólares por ano. Mas e se eu mudar a pergunta pra qual é o país com o maior PIB ajustado pela paridade de poder de compra? E aí? Vai peitar essa? Comenta aqui que eu quero ver se alguém vai acertar. Peraí, deixa eu voltar. Tava olhando pro chat. Tava olhando pro Kazashi que falou sacude questão. Pergunta pra qual é o país com o maior PIB ajustado pela paridade de poder de compra? E aí?
Vai peitar essa? Comenta aqui que eu quero ver se alguém vai acertar. Cara, tem um país que produz 35,29 trilhões de dólares ajustados pela PPP. Sabe qual é? A China. Eu sei, você acertou. Parabéns, você é E muito agora tá tomando a Bahia pra eles. bom mesmo. E pela PPP, os Estados Unidos ficam em segundo lugar com 28,78 trilhões de dólares. Agora, Mas... como isso é possível? Bom, é possível porque a China tem 1,4 bilhão de pessoas produzindo bens e serviços que, dentro da China, custam menos do que nos Estados Unidos. Um corte de cabelo que você faz em Xangai custa uma fração do que custa em Nova York. Uma refeição que você come em Chengdu custa uma fração do que custa em Chicago. A instalação e o dia a dia de pagamentos de uma fábrica inteira custa muito menos do que se fosse uma fábrica em solo americano. Aí quando você converte o PIB chinês pelo câmbio, ele parece menor, porque o yuan é mais barato em dólar. Mas quando você mede pelo que aquele dinheiro realmente compra dentro daquele país, a economia chinesa já é mais rica que a americana. Você pegou isso, né? Se basicamente você tiver 10 mil reais e for pra China, você ia ser mais feliz nas comprinhas do que nos Estados Unidos. Mas, e no geral, se você mantivesse a sua renda e você se mandasse pra outro país, onde você realmente ia se dar bem? Bom, eu tenho uma notícia boa. Ai. Eu tenho uma notícia ruim. Mas antes de falar dessas Lá com os notícias, se você Ladyboys. investigou Lá com os Ladyboys eu ia me dar bem. Hein? negociado em bolsa. Ao comprar o USD6 pela sua conta One, inclusive, em alguns desses países, você conseguiria literalmente aumentar o seu poder de compra em mais de 15 vezes. Ou seja, vamos supor que você ganha 3 mil reais por mês, seria como se você estivesse ganhando 45 mil reais aqui. Tá, puxa. A notícia ruim é que esses países também É pobre, né? são os mais miseráveis do planeta. Na Somália, a renda que você tem hoje iria aumentar Ah, mas imagina ir pra Somália ser rico. Sou rico na Somália. o seu poder de compra em 16 vezes. Em Burundi, É duro, viu? 22 vezes. E no Sudão do Sul, 33 vezes. Se hoje você tivesse no meio da pirâmide de renda brasileira, ganhando R$ 2.400 por mês, supondo que você pudesse se mudar sem perder a sua renda, você iria ser automaticamente catapultado pro topo da Ser elite rico na Somália ou pobre no Rio de Janeiro? econômica desses países, podendo viver uma qualidade de vida acima de 97% Faça a sua escolha. da população. No Sudão do Sul, seria como se você tivesse uma renda de quase 80 mil reais por mês aqui no Brasil. Caralho! Daria pra você contratar Nossa, não dá não. múltiplos funcionários, ter motorista particular, ter empregada, mas não daria pra comer num restaurante bom toda noite. Porque ele não existe. Não daria pra você Porque ele não existe. morar numa casa bonita, num bairro seguro, porque o bairro seguro não existe. Não tem hospital pra você ir se você passa mal, nem privado. E não tem estrada pavimentada entre uma cidade e outra. Seu dinheiro vale 30 vezes mais no mercado, que tem 1/100º das opções. É como se É você duro, viu? É duro. tivesse um cartão de crédito Não dá pra ter tudo, né, gente? ilimitado numa loja que só vende 5 produtos. E Foda. aí a gente descobre o limite de até onde vai a paridade do poder de compra. Parece aquelas perguntas de você gostaria disso, mas em troca isso aqui? Como medida de qualidade de vida. Porque tem alguns bens que a PPP não mede. Saneamento, segurança, saúde, educação, infraestrutura. Esses bens não estão à venda nos mercados em que o nosso dinheiro vale mais. Então, e agora? Bom, e se a gente supor que, na verdade, você quer só se mandar? Adeus, Brasil, tamo junto, hashtag me mandei. Aquele abraço. Mesmo que você não tivesse renda e tentasse reconstruir a vida do zero em outro lugar, qual seria o país que você ia ter o melhor coquetel de segurança, saúde e infraestrutura, mesmo ganhando um salário baixo, um salário Qual aí, gente? inicial para a região? Então, uma forma, num primeiro momento, Estados Unidos? inteligente de pensar que seria legal encontrar isso é pensar no PIB Coreia do Norte. per capita Eu moraria nos Estados Unidos? Eu também moraria nos Estados Unidos. Deve ser muito bom morar nos Estados Unidos. Ele é legal. ajustado pelo PPP. Esse indicador é diferente do PIB per capita comum, porque o PIB per capita comum, ele pega tudo que um país produz, ele divide pelo número de habitantes e converte em dólar pelo câmbio do dia. O problema é que a gente já viu que o câmbio mente. Se o real desvaloriza 20% no ano, o PIB per capita do Brasil em dólar despenca, mesmo que ninguém tenha se sentido mais pobre e não tenha precisado ter uma grande mudança de qualidade de vida na mesma proporção. Já o PIB per capita PPP faz a mesma conta, que é produção total dividida pela população. Mas, em vez de converter pelo câmbio, ele ajusta pelo que o dinheiro realmente compra dentro daquele país. Uma pessoa, por exemplo, pode viver num país que tem um PIB per capita de 15 mil dólares por ano, mas, pela PPP, ele tem um PIB per capita de 30 mil dólares por ano. Isso significa, basicamente, que naquele país, o mesmo dinheiro consegue pagar o dobro do que pagaria nos Estados Unidos, que é o país que emite o dólar. Então, considerando aquela mesma cesta que a gente falou que engloba desde aluguel, a corte de cabelo,
modelo, de gasolina consulta médica, o PIB per capita PPP compara o preço dessa cesta em cada país e diz qual que é o padrão de vida real de uma pessoa neles. Então, bora ver na prática. Bora Eu vim ver. aqui no site do FMI para pegar os dados do PIB per capita PPP de todos os países. Mas esse site não mostra o ranking. Então, o que eu fiz? Ele disponibilizou aqui todos os dados dos países e eu baixei esse arquivo, joguei aqui para o Google Sheets e classifiquei do maior PIB per capita PPP para o menor. Mas a gente vê algumas coisas estranhas aqui. Liechtenstein, por exemplo, é um paraíso fiscal que tem mais empresa do que tem gente. E um monte de pessoas que trabalham fora de Liechtenstein gerando produção em Liechtenstein. Singapura é uma cidade-estado cujas fronteiras elas são a região rica, Singapura é bonitão. mas a periferia, que é onde as pessoas que trabalham em Singapura ficam, ela não é, em tese, dentro do próprio país. Então, são lugares que não daria realmente para considerar como uma PIB per capita, porque tem algumas variáveis que precisam ser levadas em consideração. Então, o que eu fiz? Eu descartei todos os paraísos fiscais, também descartei as cidades-estados. Eu também descartei a Irlanda, que é um país em que o PIB é inflado artificialmente por multinacionais que registram lucros por benefício fiscal, mas que não ficam no país. E eu também descartei os petroestados, como Catar e Emirados Árabes, em que a riqueza do petróleo, ela não necessariamente chega na maior parte da população. E aí, Legal. e o que aconteceu? Dentre os países que sobraram, o que tem o maior A Ania tá latindo às 6 horas da manhã, Ania. PIB per capita PPP é a Noruega, o segundo é a Suíça, o terceiro, os Estados Unidos, quarto, Dinamarca e quinto, Holanda. E o Bostil, hein? E o Bostil? Esses são países que produzem riqueza e que a riqueza é percebida na forma de aumento na qualidade de vida da população. O que, se você analisar, tem um grau de semelhança notável com o IDH-AD, que é o Índice de Desenvolvimento Humano ajustado à desigualdade. Esse índice, quando a gente olha para o ranking dele, e a gente puxa aqui o ranking, ele tem aqui em cima Noruega, Islândia, que também tá no top 10 aqui, Islândia tá em sétimo, Alemanha, Suíça, Holanda, Finlândia, Suécia, Isso é foda. Eslovênia, Bélgica, Reino Unido e por aí vai. Então, existe um grau de confluência Acho que eu só não gostaria de morar na Suíça por causa do clima, é muito frio. relevante. Todos esses aqui são países em que, se você ganha dinheiro lá, sem ficar com essa ideia de ganhar aqui no Brasil e gastar lá, mas realmente gerar renda lá, você pode ter uma qualidade de vida razoavelmente confortável, mesmo que você trabalhe em setores que pagam mal pelo padrão desses países. Por exemplo, se você for faxineiro na Noruega, você vai ganhar o equivalente a uns $2.300 líquidos por mês. Tá? Eu já tô convertendo pro dólar, que é uma moeda que a maior parte das pessoas já tá mais familiarizada. Em reais, esses $2.300 te dão em torno de R$12.000 por mês. Com isso, dá pra você alugar um quarto fora do centro de Oslo, que Oslo é mais caro, pagando uns $830 por mês, que não é luxo, mas é limpo. Oslo, lá onde tem aquelas brigas feias que a gente vê no Twitter. Aquecido e tem metrô a 5 minutos. Você também consegue fazer as compras do mês no mercado, gastando uns $320, o que dá pra comer bem, sem que você precise ficar contando moeda. Você consegue pegar um transporte público que é pontual, que é climatizado, tudo gastando só $85 por mês, que é o preço do passe mensal. E você ainda conseguiria colocar seus filhos numa escola pública, que é referência mundial e Legal. é gratuita. E isso fora a saúde pública da Noruega, que também é referência no mundo, e você não precisa ficar 5 meses na fila esperando uma consulta de especialista. E Mas é grátis, hein? Lá tem SUS, por acaso? depois de pagar tudo isso, no fim do mês ainda vai sobrar uns $900, que aqui é quase uns R$5.000. É duro, viu, rapaziada? É duro. Ele tá me falando que lá tem SUS. Que daria pra você guardar, E como assim lá tem SUS e não tem fila? cobrir uma emergência, viajar uma vez por ano ou simplesmente mandar pra alguém que tá precisando da sua família no Brasil. A faxineira norueguesa ganha 6 vezes mais em reais do que a faxineira brasileira. Mas a diferença real não é de 6 vezes. É de Mas 6 também, olha o abanico. vezes no salário. Eu tentando defender, né? O tamanho do Bostil é muito grande, cara. O tamanico lá é menor. Mais tudo aquilo que o país entrega sem cobrar. Saúde, educação, segurança inigualável. Coisas que no Brasil, se o pobre quiser ter com algum grau de qualidade, ele vai precisar pagar no próprio bolso e não vai conseguir, porque o pobre ganha R$2.000 por mês. Tá, sim. Fora outras coisas, né? Fora outras coisas. Ei, quem que já tá abrindo o Duolingo pra pesquisar o curso de norueguês? Breno, convenhamos, eu não quero ser faxineiro na Noruega. Eu não quero ser pobre em nenhum lugar do mundo. Tendo isso em vista, quanto que eu preciso? Cara, tem uma resposta oficial, mas eu acho que você não vai gostar. Pela Constituição, o salário mínimo deveria cobrir 9 necessidades básicas. E essas são alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário
higiene, transporte, lazer e previdência. E o Diese chegou no número que você precisaria ter de renda para conseguir ter todas essas coisas. E detalhe, eu fiz um Reels um tempo atrás falando que 10 mil reais por mês em São Paulo era o novo salário mínimo. Então eu sei que é impossível alguém concordar com qualquer faixa de renda, porque todo mundo tem realidade diferente, mora em lugar diferente e tudo mais. Então, compara aí com o que você gasta para ver se o cálculo do Diese tá batendo. Ah, e detalhe, o Diese não liberou especificamente o quanto que ele atribuiu para cada categoria, mas com base nas outras pesquisas envolvendo outras médias no Brasil, eu acabei chegando num valor que eu acredito ter um alto grau de confiança para a média brasileira que tem essa renda. Compara aí com o que você gasta para ver se bate, ó. Alimentação, o Diese considerou 2.538, moradia Nu? 1.777, Meu Deus. vestuário 711, transporte Aqui acabou, né? Tá morando aonde esse cabra? É centro de São Paulo, é? 592, higiene 590, saúde e lazer Oh, caralho. 474, Ah, tá, entendi. educação 237, previdência 187 e o total deu 7.106. Vestuário por mês? Então, esse vestuário aqui, porque, tipo assim, quem que compra roupa todo mês? Eu compro uma roupa aqui, uma brusinha, daqui a um ano só que eu vou trocar. 2 contos de mercado pra uma pessoa. Então, vai saber se ele tá contando com os filhos, né? Deve estar contando com os filhos, gente. Não é possível isso aí, né? Não, se ele tivesse contando com os filhos, a educação não era só 237, né? Porque senão ia... Porque aí o negócio dá errado, né? O negócio aqui. Só se for um filho, mas mesmo assim é pouco. 237 mal paga um curso. Exatamente. Mas vai saber qual que é essa educação aí, né? Eu que não vou julgar a educação do cara também. Por família. Isso O número total é esse mesmo, em 7K, mas ele cagou na distribuição. A distribuição tá estranha. para ela não ser pobre. Nos Estados Unidos, o MIT fez a mesma conta para estimar uma renda que traria dignidade para uma família de 4 na Califórnia. E a Califórnia A família... 4 é um pessoas. estado razoavelmente caro nos Estados Unidos. Quanto que deu? 8.450 dólares. Então, 43.900 reais. Na Suíça, Mas quase a mesma coisa aí do Brasil, ó. 1 pra 1. 1 pra 1. Você só não pode ganhar em real e querer morar nos Estados Unidos, porque aí é foda. a gente também tem esse dado. Foi 10 mil francos por mês. Isso daí equivale a assustadores. Elas por elas. Segura? 58 mil reais por mês. Eita, catapulta. Ironicamente, na Noruega, que é o país com o maior IDH do mundo e onde o dinheiro mais rende, mesmo com pouco, você precisaria de só 36.400 reais por mês para não ser pobre. Não. Ou seja, para você não ser pobre em absolutamente nenhum lugar do planeta hoje, você não precisa de 10 mil por mês, você não precisa de 20 mil por mês, você não precisa de 30 mil por mês. Nada disso basta. Você precisaria de pelo menos 58 mil caindo na sua conta todo Eu preciso. Preciso muito de 58 mil caindo na minha conta todo mês. mês. A título de comparação, essa renda no Brasil ia te colocar no topo 0,5% da pirâmide de renda e também no bloco dos 45% mais pobres da Suíça. Caralho. Você vê o quão atrás a gente tá. Mas é claro, se você não tiver pretensão de ir pra Suíça e quiser ter uma dignidade bem básica numa família de 4, seguindo o que o Diese diz que é um número legal, então seu número é R$7.106 por mês. Um número que, ainda não sendo suficiente para muitas famílias, É isso aí, rapaziada. é um número que mais de 60% dos brasileiros não chegam nem perto e que Não dá pra chegar perto. 7 mil por mês? Não dá pra chegar perto aí. Pô, quando eu vejo esses vídeos, eu fico pensando, nossa, mas como que tá vivendo, né? Como que vive? Pão com água todo dia. Porque não é possível. 100% dos atendentes de McDonald's jamais vão chegar. Bom, qual foi o sentimento que você ficou Tristeza. vendo esse vídeo? Você ficou Depressão. deprimido pela barra do mundo tá tão alta? Ou ficou aliviado por morar no Brasil em que a barra é tão baixa? Ou talvez inspirado pra trabalhar e conquistar o mundo? Se esse vídeo foi massa, deixa o like aqui, ajuda pra caramba. Esses vídeos eles dão trabalho pra produzir. Eu falo só pra Nossa, quem... eu acredito que deve ter trabalho, viu? Porque a sua edição é maluca, é esquizofrênica, inclusive. Não fico feliz nem triste. Você fica na sua, né? Igual o Caneta Azul. Nem feliz, nem triste, nem esquerda, nem direita. Na sua.